extrema, né? As crianças estão aprendendo na sala de aula a se defender num momento de um ataque desse porte. A questão é de semanas, tivemos num clube. Num clube foi uma imagem pesadíssima, né? O senhor deve ter acompanhado. Sim. Num clube era uma espécie assim de promoção. O rapaz ia no restaurante, comprava o almoço e ganhava um cursinho de tiro e tal. Mas era uma criança, uma menina. E aí, num acidente, ela acabou com uma submetralhadora atingindo o instrutor, que acabou morrendo, né? E aí, como é que se responde a esse tema? Vamos lá. Primeiro, os casos dos chamados massacres, né? Que são os ataques em escolas, em cinemas, né? Primeiro que isso não é exclusivo dos Estados Unidos, né? Na Europa acontece bastante, né? Acontece muito. Mas sempre que acontece nos Estados Unidos, a repercussão é muito maior, né? Por ter esse lado belicista do americano, né? De muitas armas de fogo. Então, a cultura da arma lá é muito grande. A cultura da arma, né? Então a repercussão é sempre maior, né? Tanto é que eu lembro que no ataque naquele cinema de Aurora, né? No mesmo dia, na China, né? Um maluco invadiu uma escola infantil, né? E fez 20 crianças vítimas, né? Usando uma faca, né? Um facão de cozinha, né? E isso é extremamente comum na China. Só que, obviamente, né, a repercussão é muito menor. O próprio governo chinês acaba abafando os casos, né? Evita que se divulgue os números verdadeiros. Então, o que eu quero dizer com isso é, um maluco, se ele quiser perpetuar um tipo de ataque desse, ele vai fazer, né? Tipo de armamento, ele vai conseguir de uma forma ou de outra, né? Tivemos aqui no Brasil o caso de Realengo, né? Utilizando armas ilegais, né? Ele matou lá 12 adolescentes dentro de uma escola, e só parou quando o policial acabou o atingindo com um tiro, né? Mas no caso de Aurora ainda, então, por exemplo, né? Isso é muito interessante, né? Depois que aconteceu aquilo, muita gente disse que haveriam restrições de armas nos Estados Unidos, que iam dificultar mais, e eu já dizia que não, que isso não ia acontecer, que ia ser pelo contrário, né? Que existir mais liberação ainda. Por que eu disse isso? Porque existe um problema, né? Nos Estados Unidos, que são as chamadas gun free zones. O que é isso? São locais que ninguém pode entrar ou permanecer armado, nem mesmo os policiais, né? Então, escolas, igrejas, universidades, né, alguns cinemas, alguns bares. Esse caso de Aurora, ele tinha, o assassino, ele tinha um cinema maior que aquele, né, com o mesmo filme passando a 2 minutos da casa dele. Só que ele dirigiu durante 20 minutos, foi para um outro cinema, né, menor, com menos pessoas, e aí se descobriu por que ele escolheu aquele cinema. Porque aquela rede de cinema, inclusive uma rede bastante conhecida aqui no Brasil, era a única naquela cidade que não permitia ninguém armado dentro do cinema, né? Então ele escolheu o alvo exatamente onde ele sabia que não haveriam pessoas armadas, ou seja, não haveria chance de alguém enfrentá-lo, né? E aí o que está acontecendo nos Estados Unidos hoje é que estão acabando com essas gun free zones, né? Então universidades estão adotando guardas armados, né? Algumas universidades e algumas escolas no Texas, principalmente Texas e Arkansas, estão liberando que professores e funcionários da escola, desde que com treinamento. Pois é, né? O problema é que de repente aquele cidadão que não tem habilidade, essa arma pode... Mas ele é treinado, né? O treinamento é obrigatório, que é hoje como é mais ou menos no Brasil para você comprar uma arma. Agora que é estranho, né? Imagina um professor entrar numa sala de aula numa universidade com uma arma. É uma necessidade, né? Porque assim, a gente sabe que a verdade é que um maluco armado, ele só pode ser parado por outra pessoa armada, né? Não adianta você treinar artes marciais, não adianta porque ele sai de casa com aquele propósito. Com aquele propósito, né? É tudo premeditado, sim, né? Exatamente. Não é que ele está passando na rua. Exato. Exatamente. E a partir do momento que é premeditado, né, a única forma de impedi-lo a única chance de impedi-lo é realmente se houver alguém armado para enfrentá-lo. É terrível ter que pensar isso, é terrível, né? Mas não há proteção na negação, né? Não adianta ficar imaginando um mundo onde só existam pessoas boas.